Graça e paz, irmãos. Hoje estamos juntos. Deus possa estar abençoando sua vida. Neste momento, quero compartilhar com os irmãos uma reflexão da palavra de Deus baseado no texto de Jeremias, capítulo 9, do verso 23 ao verso 26. Aí está Jeremias, capítulo 9, 23 a 26. Vamos ler esse trecho. Peço ao irmão que esteja atento, me acompanhando nesta leitura. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me. Pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão, sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto. Porque todas estas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem um coração obstinado. Que Deus nos faça pensar e meditar neste texto, nos faça compreender a importância de fazermos a vontade do nosso Deus. Hoje, neste momento, quero então meditar com os irmãos sobre segurança em tempos de insegurança. Bem, o texto que acabamos de ler narra uma situação que aconteceu com o povo de Judá, ali depois em que, passado anos do período de Davi, Salomão e outros reis, o povo de Judá agora estava cercado por um rei chamado Nabucodonosor, que havia invadido a região de Judá e estava querendo dominar o povo ali. Se nós formos olhar a Bíblia como um todo histórico, nós estamos no finalzinho do segundo livro dos reis. E o profeta Jeremias foi o profeta que testemunhou todos estes fatos. Fatos que causaram no coração do povo grande tristeza, porque eles estavam passando por tempos muito difíceis, tempos em que começaram a fazer questionamentos. O profeta Jeremias, em seu texto, ali no capítulo 9, versos 23 a 26, que acabamos de ler, responde ao povo de Judá o porquê de estar permitindo todo aquele sofrimento destacado nos versos 7 a 22. Ali nos versos 7 a 22 estão informados todas as situações que estavam acontecendo. E aqui nos versos 23 a 26 é a resposta de Deus sobre a postura que deveriam ter tomado. Ali nos versos 7 a 22, nós vemos a tristeza, a angústia, a opressão se materializando no cerco que Nabucodonosor promovia em volta de Jerusalém e toda a região. A narrativa, aquele texto, ali dos versos 7 a 22, destaca choro nos montes, porque foram queimados esses montes e os animais domésticos e selvagens não estavam mais entre eles. Os animais fugiram. Verso 10. O alimento do povo era o absinto. Absinto era uma planta que tinha uma seiva amarga e tóxica e que era comumente usado para fazer licor alcoólico. Aquilo que era usado para beber, só em festas, para ficar embriagado, agora estava sendo usado para matar a sede. Além disso, a água ela estava envenenada. Eles estavam bebendo água venenosa, possivelmente por causa do entulhamento de animais. Os animais estavam cercando, o Nabucodonosor cercou a cidade e no cerco, possivelmente, ele foi nas fontes, que isso era muito comum nas guerras, secava as fontes de água e lá jogava pedra, entulho e até animais mortos. Então, a fonte ela vinha já com água suja, contaminada, e quando chegava na cidade já estava totalmente envenenada. Por toda Jerusalém havia um pranto interminável,
Nas ruas, as crianças não brincavam mais. Os jovens não iam à praça e se reuniam ali para ter o seu momento de alegria. Verso 19 a 21, você vê essa informação. Porque estes jovens e estas crianças tinham sido levadas pelo opressor. Se você abrir o livro de 2 Reis, que é a narrativa histórica, capítulo 24, 25, você vai encontrar esse evento. E é nesse momento, por exemplo, que Daniel e seus amigos, que eram nobres, que eram meninos bem cuidados e inteligentes, foram levados cativos. E por fim, uma tragédia maior ainda se abateu sobre Jerusalém. Os corpos dos mortos estavam em céu aberto, pois não havia quem os enterrasse. Essa era a situação que estava ali. Era uma cena de horror. E com certeza, diante do que acontecia e do que aprenderam com seus pais sobre Deus, muitos estavam questionando por que Deus está permitindo isso. Parece-me um pouquinho do que nós estamos vivendo aqui no nosso país e no mundo. Isolados, fechados nas nossas casas, não podendo sair, principalmente os idosos. Por que Deus? Talvez muitos de nós, ou as igrejas, ou o povo de Deus não esteja agindo igualzinho como o povo de Israel agiu, e nós vamos ver isto. Mas, com certeza, uma razão há para poder estarmos experimentando isto em nossas vidas hoje. Não somente, não é só o Brasil, é o mundo todo. O Senhor responde através de Jeremias e diz que tudo isto era consequência das ações do seu próprio povo, que em suas atitudes estavam enganando o próximo. Veja lá no verso 8 do capítulo 9 de Jeremias. Porque o povo dizia, paz, vamos estar em paz, mas não praticavam essa paz com o seu próximo. Falava de paz desde que dessem paz para ele, mas quando tinham que praticar a paz, não faziam. Segundo lugar, deixaram de obedecer à lei, versos 13 a 14, buscando outros deuses e principalmente colocando a sua confiança em três premissas muito falsas. Eles estavam falando de paz, mas não praticando. Eles estavam dizendo que Deus era o Deus criador dos céus e a terra, mas dando prioridade para outros deuses. E eles estavam confiando em outras coisas a não ser no Senhor. Olha o problema aí. Nós temos falado, e eu quero falar com os irmãos nesta noite, sobre como ter segurança num mundo de insegurança. A insegurança vem porque nós não permitimos, não estabelecemos, não declaramos, não vivemos aquilo que Deus nos orienta a viver. Se você tem vivido a vontade de Deus e você tem experimentado essa comunhão com Deus, você não está inseguro. Na verdade, você está nos cuidados de Deus. Mas, muitas vezes, nós fazemos como os judeus, naquele momento. Podemos não estar adorando outros deuses, podemos não estar em conflito com ninguém, mas podemos estar estabelecendo a nossa confiança em realidades que não nos ajudam em nada a vencer as dificuldades. Veja, os judeus estavam estabelecendo e colocando a sua confiança em três premissas falsas e que Deus responde a elas. Veja comigo estas premissas, eu quero que você me acompanhe agora. A primeira premissa falsa que se apresenta é essa. A sua confiança era na sabedoria, na sua sabedoria. As pessoas estavam confiando na própria inteligência, na capacidade de resolver problemas através da argumentação. Não, vamos conversar. De repente você tem algo do seu interesse que eu posso lhe dar. Aí você me deixa aqui e você vai sossegado para lá. Olha, faz o seguinte, se você andar comigo agora, fizer do meu jeito, daqui a 6 meses eu te coloco numa posição melhor.
desde que você olhe para o outro lado, desde que você seja conivente comigo. A primeira confiança era em sua sabedoria, em seu intelecto, em sua capacidade de resolver problemas através da argumentação. Realidade que se mostrou falsa, pois aqueles que os atacavam, lá o rei Nabucodonosor, não queria conversa não, e principalmente porque a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Às vezes alguns falam assim, não, esse probleminha, não, eu tenho saúde, não tem problema, isso não vai me atacar, isso não vai acontecer comigo, porque eu sou filho de Deus, eu sei disso, eu conheço as Escrituras. Hoje nós temos pastores que estão hospitalizados, eles não são homens de pouca fé, mas essa enfermidade ela está atacando indiscriminadamente quem quer que seja. Não facilite, não use de argumentação para dizer eu vou vencer essa parte. Ou de repente um relacionamento seu com outra pessoa, da família, com um problema que você precisa resolver e você só diz que só você sabe o que é melhor. Deus responde aos homens, ali em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 a 25, que a sabedoria nossa é loucura para Deus. Por isso que, se queremos ser realmente sábios, precisamos usar a sabedoria de Deus. As pessoas estavam confiando na própria habilidade de resolver problemas e se esquecendo de que Deus tinha a resposta para os seus problemas. Segundo lugar, eles também estavam confiando na força do seu braço, pois com tantas vitórias que o povo no passado tinha, né, guerras e tudo mais, havia uma confiança exacerbada no poder bélico. Nós vencemos tanto, em nome de Jesus nós vamos vencer. Mas o Senhor nos ensinou que a verdadeira força vem do Senhor e Ele quer que compreendamos que Ele, Deus, é que tem a força e pode abater a força de qualquer um. Deus não quer o mal de ninguém, isso eu tenho absoluta certeza. Mas todas as vezes que nós dizemos, eu vou fazer do meu jeito, pela minha força, você está dizendo, eu vou fazer sozinho. Às vezes, eu conversando com pessoas e eu ouvi uma reflexão sobre isso que eu achei muito interessante, é que muitas vezes nós fazemos planejamentos. Na verdade, não foi uma pessoa, me veio à memória agora, foi minha esposa. Ela mandou um áudio para as irmãs e eu gravei isso, e esta é uma grande verdade. Nós vivemos fazendo planejamentos. Planejamos, montamos e idealizamos. Fazemos tudo direitinho, começo, meio e fim. Até a cor da roupa que vamos usar naquele momento. E depois dizemos para Deus, Deus está aqui, ó, abençoe isso. E esquecemos de que primeiro precisamos conversar com Ele. Perguntar se aquela ideia é a correta. Se aquela força a ser usada é a força correta. E esperar a resposta dele. E veio à mente também uma outra situação que, lendo o texto de Êxodo, Moisés subiu ao monte, Deus disse a Moisés, Moisés, sobe cá. Moisés foi ao monte Sinai, porque naquele momento Deus iria dar as tábuas da lei para ele. E Josué subiu junto com ele. Num determinado momento, Moisés está no monte Sinai e a nuvem desce e Moisés entra na nuvem para conversar com Deus. O povo testemunha, o povo vê aquilo. Mas acontece um fato que às vezes a gente esquece. Moisés ficou 6 dias dentro da nuvem e Deus não disse nada. Foi no 7º dia que Deus começou a falar com Moisés. Você teria tanta paciência assim? Para esperar a resposta de Deus? Muitas vezes nós queremos fazer as coisas segundo a nossa força, a nossa capacidade. Não paramos para pensar, é Deus que tem que dar. Vamos, siga em frente. Em terceiro lugar, o povo estava sofrendo também porque eles estavam confiando na riqueza que eles possuíam, entendendo que poderiam resistir às dificuldades
porque tinha o dinheiro para poder comprar o seu conforto. Vou fazer uma compra agora de 6 meses e eu me garanto até lá. Mas o Senhor os ensinou que riquezas perecem com o tempo e podem ser roubadas a qualquer momento. Basta você abrir o livro de Lucas, capítulo 15, de 11 a 24, você vai ver exatamente isso. O filho pródigo tinha tudo na mão, mas esbanjou. O tempo passou e veio a fome, e ele padeceu. E desejou voltar para casa. Eu não sei como que você tem lidado com esse tempo, com essa vida, com o que está acontecendo agora, mas lembre-se, não se fie, não confie no seu poder, na sua capacidade financeira. Ela pode lhe dar toda a habilidade, a condição para comprar algumas coisas, mas não é para sempre. Aí está. Em terceiro lugar, eles confiavam na riqueza que possuíam. E é importante entendermos que as riquezas perecem com o tempo e podem ser tomadas a qualquer momento. A qualquer momento. Jeremias, com isso, declara que o Senhor nos convida a termos outra atitude diante dele, para que possamos experimentar a segurança permanente em um mundo de insegurança. Vejam, o povo sofria, passava por uma insegurança, com certeza questionava por que Deus, e Deus lhes respondeu. Porque vocês estabeleceram valores que eu nunca dei a vocês. Mudem de atitude. E nós precisamos ensinar as pessoas a mudarem de atitude. Quais são, então, estas atitudes que Deus espera para que eu e você possamos ter segurança? A primeira delas, primeira atitude, conhecer e saber que o Senhor é o Senhor de nossas vidas. Conhecer e saber que o Senhor é o Senhor de nossas vidas. Segundo lugar, reconhecer e praticar entre nós os seus valores eternos de amor leal, manifestação de justiça e retidão, assim como ele faz entre nós hoje. Terceiro lugar, ser coerente entre aquilo que cremos e o que fazemos. Estas três atitudes Deus espera de nós porque isso o agrada. É a forma como nós podemos experimentar. Então, eu vou repetir. Olha aí a primeira atitude. Conhecer e saber que o Senhor é o Senhor de nossas vidas. O autor Jeremias, por revelação de Deus, está dizendo o seguinte: se queremos experimentar de segurança, precisamos estar em comunhão na medida em que nós reconheçamos que Deus está governando nossas escolhas. Com quem eu vou, onde eu vou, com quem eu saio, se saio agora, se eu gasto, se não... Deus precisa ser reconhecido. E esse conhecer e saber está ligado com comunhão. A comunhão precisa ser constante. Ele não pode ser um Senhor apenas de um culto, de uma programação. Ele precisa ser a sua experiência devocional diária. Segunda atitude, reconhecer e praticar. Não basta apenas ter um intelecto sobre Deus, mas colocar em prática os valores eternos dele. Seus valores está ligado com o amor leal, o amor que Deus derrama sobre nós. Ser amoroso não só com Deus, mas para com o próximo. Lembre-se que o primeiro problema que o povo estava vivendo lá no começo era que eles falavam de paz, mas não praticavam a paz com o seu próximo. O nosso Deus é leal. Ele é amorosamente leal. Não merecemos seu amor, mas ele nos ama. Não é por merecimento que amamos, mas porque é o certo a ser praticado. Manifestação da justiça é outro valor. Temos que fazer o que é certo, mesmo que esse certo não nos cause o melhor.
Muitas vezes vamos ter que abrir mão do nosso conforto para que o próximo experimente o conforto que Deus planeja para ele. Não significa anular-se, significa fazer o certo. Lembro-me da história de um senhor que achou uma mala com dinheiro, na verdade uma bolsa com dinheiro no aeroporto em São Paulo, Guarulhos, alguns anos atrás. Se não me engano, posso aqui ter um ato falho, era em torno de 20 mil dólares. Ele era faxineiro, terceirizado. Ganhava um salário mínimo e meio na época. A esposa trabalhava como doméstica e mal conseguiu sustentar a família. Ele achou aquela bolsa. Não tinha identificação nenhuma. Era uma bolsa com dinheiro. A primeira coisa que aquele homem fez foi pegar aquela bolsa, ele estava lavando, limpando os banheiros, viu a bolsa, olhou, viu o problema, levou até o setor de achados e perdidos e registrou. Entregou ali, foi na delegacia, se não me engano, falou, olha, achei esse dinheiro. O pessoal ficou abismado, pouco tempo depois o dono apareceu, comprovou que era dele. Deu até uma gorjeta, uma oferta para ele lá, uma ajuda. Mas eu lembro que os repórteres ficaram falando, nossa, muito, o dinheiro que ele, naquela bolsa era o dinheiro do salário dele durante uns 5 anos. E aí perguntaram para ele, por que o senhor devolveu? Ele respondeu, porque não era meu. Manifestarmos a justiça é fazer o certo, mesmo que este certo nos incomode. São os valores de Deus em nós. Isso precisa ser praticado. E retidão de vida. Aquilo que eu estou falando precisa ser o que eu estou crendo. As pessoas precisam testemunhar na minha vida que os valores de Deus estão na minha vida. Não apenas o que eu falo, mas aquilo que eu vivo. E em terceiro lugar, a terceira atitude, ser coerente. Coerência entre aquilo que cremos e o que fazemos. Muitas pessoas falam, não, mas eu creio em Jesus, ou eu sou da igreja batista e por aí vai, mas o comportamento não tem nada a ver com aquilo que ela diz. Ser coerente entre aquilo que cremos e o que fazemos. E aí eu coloquei entre parênteses, você está vendo aí, tendo um coração circuncidado e não têmporas raspadas. O que é isso? Naquela época, havia um grupo religioso gentil, não era do povo de Deus, que para dizer que eles serviam ao seu deus Baal, eles raspavam o cabelo na altura da têmpora, que nem o soldado militar, o requinho, que a gente chama, corte de reco. Pelo menos aqueles da velha guarda conhecem a expressão. Eles raspavam, e ao fazer isso eles estavam dizendo, nós servimos a Baal. Os judeus diziam, eu sou circuncidado na carne, lá, o prepúcio, operação de fimose, eu sirvo a Deus. Alguns, eu uso essa roupa porque eu sou de tal lugar. Eu tenho esse cabelo porque eu sou assim. Mas isso era atitude externa. Mas quando precisavam falar de paz, de graça, de amor, de bondade, de perdão, não conseguiam praticar. É isso que o autor está falando, é isso que Deus fala de ter um coração circuncidado. Não basta apenas ter a aparência, precisa ser uma mudança e um compromisso interior também. Essa é a terceira atitude. Terceira atitude que eu e você precisamos praticar para termos segurança nesse mundo de insegurança. Jeremias, então, fala com o seu povo e conclui dizendo o seguinte, estas atitudes, todas elas, precisam ser praticadas. Não basta apenas falar delas, elas precisam ser vivenciadas. Meu irmão, minha irmã, quando nós vivenciamos estas atitudes, elas nos permitem estabelecer uma relação sincera com Deus e proporciona a cada um a bênção de sermos testemunhas da sua satisfação com nossas vidas.
Se tem uma coisa que eu sempre me preocupo, eu até essa semana estava orando, é dizer, Senhor, como posso te agradar? E logo depois eu achei esse texto numa reflexão, quando eu estava fazendo a minha devocional. Agradar a Deus não tem nada a ver com a religiosidade externa, não tem nada a ver com a melhor oferta que eu posso dar, não tem nada a ver com o vigor que eu tenho para servir a Deus, não tem nada a ver com a minha inteligência, tem a ver em eu colocar na minha vida os valores de Deus, reconhecê-lo cada dia mais na minha vida, nas escolhas que eu fizer, eu saber que foi Deus que me conduziu, na minha prática, poder ver com toda clareza de que o que eu estou praticando são os valores de Deus e que eu devo ser coerente com aquilo que eu falo e aquilo que eu creio. Quando eu faço isso, eu experimento de segurança. Por quê? Porque eu estou fazendo o que Deus se agrada, fica feliz. Ora, se eu estou fazendo o que é agradável a Ele, e Ele é amoroso, Ele é justo, Ele vai estar cuidando de mim. É por isso que o Senhor fala de fé nos evangelhos, e lá no livro dos Hebreus, capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, vamos viver a segurança que Deus nos proporciona, estabelecendo atitudes que Ele espera que nós pratiquemos. Que Deus te abençoe, que possa, nesta noite, ter o seu coração tranquilo, sabendo de que, se você está vivenciando isso, você está seguro. Agora, se não está, tem a chance de começar agora. Porque se começar agora, a segurança começa junto. Que Deus te abençoe, lhe dê uma boa noite e que, se Deus permitir, a gente se veja em breve.